Pela misericórdia de Guru Gauranga, estou viajando o mundo inteiro e agora estou aqui na França, em Mirepoix. Vou ficar aqui por 7 dias. É como se fosse até um Bhagavad Sapta, mas na verdade não tem Bhagavad Sapta, mas a gente está ouvindo Harikatha. Passatempos Nectários de Mahaprabhu também. Tem vários Vaishnavas muito Rasik. Pessoas loucas, malucas, são aquelas que falam sem serem perguntados. Gurudeva falou isso porque teve um devoto ali que falou alguma coisa e atrapalhou o humor de Gurudeva. Gurudeva está falando. Estamos muito felizes. Às vezes aqui a gente está visitando a casa de alguns devotos, indo no jardim, conhecendo a horta dos devotos. Como, por exemplo, a gente foi no jardim, ou na horta, não, a horta, né? De Paramananda Prabhu. Sempre que eu ia todo ano, a gente colhia umas cerejas. Dessa vez as cerejas estão muito pequenas na horta. Depois a gente pode passar lá de novo para verificar como é que está o tamanho das cerejas. A gente também foi na casa da Basanti Didi, do Jagadish Prabhu. Uma salva de palmas. Também aqui em Mirepoix tem também o templo de Jagannatha. Harikatha, Kirtan. Agora a gente está aqui na casa da Narayani Didi e do filhinho dela. Qual o nome? Tarun Krishna Prabhu. Bom ou não? Por que eu estou falando isso? Quando Mahaprabhu vivia em Jagannatha Puri, às vezes os devotos convidavam Mahaprabhu para virem na casa deles, né? Convidavam Mahaprabhu. Mahaprabhu vinha e fazia Nama Sankirtana. Na casa de Prabhu. Mahaprabhu vinha e fazia Nama. Está descrito no Chaitanya Charitamrita. 4 meses, por 4 meses no Chaturmasya, no período dos 4 meses, né? Que termina com o mês de Kartik. Os devotos passavam Chaturmasya com Mahaprabhu em Puri. E todo dia os diferentes devotos convidavam Mahaprabhu para virem em suas casas para tomar prassada. Todo dia alguém convidava Mahaprabhu, alguém diferente convidava Mahaprabhu para ir à sua casa, né? Então eles distribuíam prassada de Jagannatha às vezes também na casa dessa pessoa. Passatempos muito belos quando Mahaprabhu estava vivendo em Puri. Nesses 4 meses, todo dia, cada dia Mahaprabhu ia na casa de um devoto diferente para falar Harikatha e tomar Mahaprasada. Mahaprabhu ele ia na casa dos devotos e fazia Nama Sankirtana, ou seja, como se fosse um programa, né? Na casa de cada devoto. Então, eu tenho o mesmo amor de Gurudeva, no sentido de quando eu vejo qualquer devoto, eu falo assim, eu quero ir para sua casa. Eu quero visitar a sua casa. Que nem quando o Gurudeva, ele pregava em Mathura, não tinha ainda muita gente assim que tinha apego por Gurudeva. As esposas até gostavam de, ou seja, as esposas tinham e vinham ver Gurudeva e tal, mas os maridos dessas devotas, não. Então, Gurudeva falava assim para ir na casa delas fazer programa, e elas pensavam, só vem Gurudeva e mais um, mas aí vinha Gurudeva e mais 10 ou 15 pessoas na casa dessas devotas. Isso em 1982, 81. Pregação em Mathura. Em Mathura. Naquela época, não era tão favorável assim os devotos
Ou seja, os Vrajavasis vinham tanto para Gurudeva, não eram tão favoráveis a Gurudeva naquela época. Tinham mais pessoas que frequentavam um templo impersonalista que tem ali perto, Krishna Balaram, que é um templo que está bem atrás do nosso templo de Mathura. Tem um templo chamado Templo Krishna Balaram, que é de impersonalismo. O nome do guru lá é Sharanananda. Então, naquela época, as pessoas em Mathura, elas frequentavam esse templo desse impersonalista, Sharanananda. E não vinha muita gente no templo de Gurudeva, no nosso templo, né? E Gurudeva às vezes visitava a casa dos Vrajavasis à força. Tipo assim, Gurudeva falava, eu vou na sua casa. Ah, não, Gurudeva, não, eu vou. Às vezes o devoto falava, a devota, Gurudeva, é que meu marido não é favorável, não é bom. Não, ou seja, meu marido não é uma pessoa boa, ele não é favorável aos devotos. Aí Gurudeva, na hora da caminhada matinal, ele à força passava na casa desses devotos. Porque se o sadhu vem na sua casa à força, fazer o quê, né? Aí, rapidamente os devotos preparavam alguma coisa rápida para Gurudeva, porque Gurudeva passou na casa dele, está ali, né? Eu lembro de tudo isso. Esse é o amor de Mahaprabhu. Uma vez a Advaitacharya falou para Mahaprabhu, venha na minha casa. A Advaitacharya pensou, se vários devotos vierem com Mahaprabhu aqui na minha casa, como geralmente, né, muitos devotos com Mahaprabhu, eu não vou conseguir servir a Mahaprabhu direito. Porque onde quer que Mahaprabhu fosse, muitos devotos vinham junto. E eles vinham mesmo sem ser convidado, eles vinham seguindo Mahaprabhu. Só que a Advaitacharya estava pensando, eu quero servir o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sozinho, ou seja, quero só ele, ninguém mais. E aí Krishna fez um arranjo que foi o seguinte. Quando o Mahaprabhu chegou, teve uma tempestade. E aí os devotos estavam a caminho, só que por causa da chuva intensa, não conseguiram chegar na casa de Advaitacharya. E a Advaitacharya conseguiu servir Mahaprabhu sozinho. Ou seja, somente a Mahaprabhu. Tem várias lilas descritas no Chaitanya Charitamrita. Às vezes Mahaprabhu fazia numa sankirtana, né, na casa dos devotos. Mahaprabhu satisfaz todos os desejos dos seus devotos. Às vezes ele chamava todos os devotos e falavam assim, venham comigo. Ah, não, a casa de tal pessoa pode ser muito pequena, não cabe. Mas Mahaprabhu falava, venha, todos. Vem. Na verdade, não importa se a casa é pequena ou grande, importa é que se o coração é grande. Se o coração é grande, todo mundo vai caber nessa casa. Mas se o coração não for grande, como que vai caber alguém nessa casa? Então, no espaço-tempo de Mahaprabhu é assim também. Às vezes, Mahaprabhu à força trazia todos os devotos. Tudo essas lilas foram em Jagannatha Puri. Durante Chaturmasya, com Swarupa Damodara, Araya Ramananda e Mahaprabhu. Todos eles seguiam o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Fazendo Nama Sankirtana, glorificando os devotos. Chaitanya Mahaprabhu, ele começava também, ele ficava glorificando os devotos. Principalmente ele fazia isso. Por exemplo, ele falava assim, Araya Ramananda é um Rasika Vaishnava, ele é incomparável, ninguém chega aos pés dele. Araya Ramananda escreveu um livro que se chama Jagannatha Vallabha Nartakam.
Kirtan. Swarupa Damodara é a melhor kirtaniya. Dancing, singing. Dança, canta. Because Swarup Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya. Swarupa Damodara, ele sabe o que está no coração de Mahaprabhu. Swarup Damodar. Eles estão sempre juntos. Ramananda, Swarup Damodar. Radhamananda, Swarupa Damodara. With Chaitanya. Eles estão sempre com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu was staying in Jagannath Puri. Então, assim, Mahaprabhu, ele ficava em Jagannatha Puri e fazia esses programas na casa dos devotos, cantando os santos nomes, Nama Sankirtana. In the daytime, Lord Chaitanya Mahaprabhu Durante o dia, Mahaprabhu, Nam Sankirtan with the ele fazia Nama Sankirtana com seus devotos. E à noite, Viraha Bhava. ele ficava experimentando o sentimento de separação. Felt pang of separation, crying and crying. Chorando, chorando, em separação ele ficava. Mahaprabhu and singing Gambhira. And that time, only Swarup Damodar, Radhamananda, specified to Lord Chaitanya. Então ele ficava no Gambhira, quando ele ficava lá, só Swarupa Damodara e Radhamananda ficavam com ele. Mukha ghiste hain. Às vezes, Mahaprabhu, ele esfregava o seu rosto, sua boca assim, na parede. Ficava esfregando o seu rosto na parede. E às vezes Mahaprabhu ficava assim, arranhando o chão com as suas unhas. E começava a sangrar, né, o rosto dele, a boca, a mão dele. Swarupa Damodara perguntou, Prabhu, o que você está fazendo? Aí Mahaprabhu disse, Why where is Krishna? oh, Swarupa, onde está Krishna? Why is he hiding? Por que ele está se escondendo? Searching. Why is he hiding? Yeah. Eu estou procurando, eu quero saber por que ele está se escondendo aqui embaixo. Swarup Damodar told Prabhu, Swarupa Damodara disse, Krishna in your ó Prabhu, Krishna está no seu coração. Mahaprabhu. Can you? E aí Mahaprabhu tentou abrir o próprio peito. Mahaprabhu à noite especialmente ficava sentindo esse humor de separação de Krishna, no humor de Shrimati Radhika, chorando e chorando, nesse humor. Kahamora Prananata, Murali Vadana. Onde está Krishna, aquele que toca flauta, que usa apenas de pavão em sua cabeça? Mahaprabhu, ele tinha 3 estágios de consciência. Um chama-se Bhajadasha, que é consciência externa, ou seja, alerta com a consciência externa. Nessa condição, Bhajadasha, ele fazia Nama Sankirtana com seus devotos. Isso em consciência externa, Bhajadasha. Ardha Bhajadasha, que é consciência semi-externa. Nessa condição, Mahaprabhu, ele ficava se perguntando a si mesmo assim, quem sou eu? Eu sou Chaitanya? Quem sou eu? E às vezes Mahaprabhu dizia, hoje eu fui até o Radha Kunda. Chaitanya Charitamrita explica. Mahaprabhu dizia, hoje eu fui até o Radha Kunda e eu estava sentado às margens do Radha Kunda e eu estava vendo Krishna brincar com as gopis, fazendo passatempos aquáticos ali, né? Passatempos na água do Radha Kunda. Jal Bihara são esses passatempos na água.
Mahaprabhu. Sometimes saying, "Yes, Sarvadamodara, I went this place." E às vezes Mahaprabhu dizia: ó, Swarupa Damodara Ramananda, hoje eu fui até lá em Vrindavana. Rasa with the gopis. Krishna está fazendo a dança da rasa com as gopis. This is called the Ardha Bhajya. Então isso é quando Mahaprabhu está num estado de semi-interno de consciência. Apne bhav ko vivak. Mahaprabhu ficava explicando seus humores transcendentais. Sometimes devotee understand, sometimes not. Às vezes os devotos entendiam, às vezes não. Só que Swarupa Damodara, ele realizava, ele sabia o que estava no coração de Mahaprabhu. Mahaprabhu Hridaya. Only Sarup Damodar. He knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Swarupa Damodara, apenas ele sabe tudo o que está no coração de Mahaprabhu. After Sarup Damodar, E aí os devotos perguntavam a Swarupa Damodara: what Mahaprabhu is saying. o que é isso que Mahaprabhu está dizendo? Qual é o contexto? Something in sequence, you know? Porque Mahaprabhu falava coisas sem sentido, no sentido assim, ele falava uma coisa, depois falava outra, embaralhadas. Sometimes devotee they ask to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí os devotos, às vezes, Devotee ask to perguntavam para Swarupa Damodara sobre as coisas que Mahaprabhu estava dizendo. Por que Mahaprabhu está falando isso? what is that significant? Qual o significado dessas palavras? Damodar, he explained it. E aí Swarupa Damodara explicava. Raghunath Goswami. Especialmente Srila Raghunatha Das Goswami. Raghunath Das Goswami, he is called, belongs to Sarup. So for this called Sarup. Raghunatha Das Goswami, ele era de Swarupa Damodara. Tanto que ele era até conhecido como Swarupera Raghu. Ele pertencia a Swarupa Damodara. Then Mahaprabhu hold his hand. Quando Raghunatha Das Goswami chegou em Jagannatha Puri, Mahaprabhu pegou ele pela mão e o ofereceu a Swarupa Damodara. Sarup. Por isso que todo mundo chamava Raghunatha Das Goswami de Swarupera Raghu. Ou seja, o Raghunatha que é de Swarupa Damodara. Even Lord Chaitanya, Raghunath Das Goswami, he left his house. Raghunatha Das Goswami, ele tinha Thinking, I will stay with deixado a sua casa e ele pensou, estava pensando assim, quero ir ficar com Mahaprabhu. only small place. Mas o Gambhira era muito pequeno, ficava Mahaprabhu lá. So where he will stay? Então onde que ele ia ficar? Because Raghunath Das Goswami has so much attachment with. Raghunatha Das Goswami, ele tinha muito apego ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Entende? Raghunath Das Goswami is like this. Você pode ler sobre a história da vida de Raghunatha Das Goswami. Quando Raghunatha Das Goswami chegou em Puri, Mahaprabhu sabia o que estava no coração dele e percebeu. Bom, Raghunatha Das Goswami, ele quer ficar comigo, assim, morar comigo, mas eu moro lá no Gambhira, muito pequeno. Como vai ser possível ele ficar comigo lá, morar comigo? Por isso que Mahaprabhu o segurou pela mão e ofereceu a Swarupa Damodara. E Swarupa Damodara vivia lá num local chamado Satasharam Ashram. Está lá em Puri esse local, vocês podem visitar. Satasharam Rila Ashram. É o local dos Saptarishi, dos 7 rishis. Saptasharam. Vocês já fizeram um parikrama de Jagannatha Puri? Um local muito legal. E esse local era o local onde Swarupa Damodara morava também. Raghunatha Das Goswami, então, ele morava com Swarupa Damodara. Lá é um local bem pequenininho hoje em dia, mas é bem bonitinho. Hoje em dia são pessoas grihastas que moram lá. Perdão, que cuidam do local. Swarupa Damodar, when he used to return back in his place, night time, Swarupa Damodar, Swarupa Damodara, à noite, ele passava no Gambhira e ficava servindo a Mahaprabhu. feeling pang of separation. Quando Mahaprabhu ficava sofrendo, sentindo muita separação, Raya Ramananda e Swarupa Damodara ficavam lá consolando Mahaprabhu. E aí, eles depois voltavam para descansar, onde eles moravam, né? Cada um deles respectivamente. Só que Raghunatha Das Goswami morava lá com Swarupa Damodara. Então, quando Swarupa Damodara voltava, Dasa Goswami, Raghunatha Das Goswami perguntava: e aí, o que aconteceu com Mahaprabhu hoje? O que ele estava sentindo?
Todo dia Raghunath Das Goswami fazia essas perguntas para Swarupa Damodara. E eles falavam sobre os humores de Mahaprabhu, que ele tinha vivido. Então, estava falando sobre os níveis de consciência de Mahaprabhu. Uma consciência externa, Bhajadasha, Antarbhajadasha, semi-externa ou semi-interna. Agora, Antardasha é quando Mahaprabhu está totalmente absorto em consciência interna. E aí Mahaprabhu, às vezes, a forma do corpo dele, o corpo de Mahaprabhu ficava como de uma tartaruga. Às vezes alongado. E todas as articulações de Mahaprabhu, do corpo dele, se soltavam, se deslocavam. Então o corpo dele ficava alongado. E Mahaprabhu às vezes ficava fazendo esse som, esse ruído, assim. Gom, gom, gom. Então assim, jaga, 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 jaga. E não conseguia nem falar de Jagannatha. Às vezes Mahaprabhu saía do Gambhira. E ele tinha tipo uma vala onde eles jogavam restos da praçada do Senhor Jagannatha. Mahaprabhu às vezes aparecia lá, onde as vacas também ficavam, que as vacas estavam ali. E às vezes as vacas começavam a lamber o corpo de Mahaprabhu. Isso Mahaprabhu absorto no amor, na consciência interna. E Mahaprabhu não falava nada nesse momento, apenas em silêncio profundo. De noite Mahaprabhu cantava os santos nomes. E o servo de Mahaprabhu, que era Govinda ficou muito bravo com Swarupa Damodara e Radharani. Por quê? Porque eles vinham e ficavam recitando alguns versos, e esses versos faziam que Mahaprabhu sentisse ainda mais separação, sofresse ainda mais de saudade no ocidental de Krishna. Por isso que Govinda ficou muito bravo com Swarupa Damodara e Radharani. Falou, por que vocês ficam vindo aqui? Deixa o Mahaprabhu descansar. Vocês ficam aqui, ficam falando esses versos aí que faz com que Mahaprabhu sofra ainda mais. Só que sem Swarupa Damodara e Radharani, Mahaprabhu não ficava feliz. Então Mahaprabhu está fazendo Nama Sankirtana, aí Swarupa Damodara e Radharani voltaram bem tarde, 1h30 da manhã, talvez voltaram para casa deles. Mahaprabhu estava dentro do Gambhira. Govinda achou que Mahaprabhu estava descansando. Por isso que Govinda trancou a porta do Gambhira, né? Porque Swarupa Damodara e Radharani, eles voltavam de novo, de madrugada, ou seja, tipo, acho que 3h30 ou 4 horas. Ou 2h30, não consegui ouvir o horário certinho que o Gurudeva disse. Mas bem cedinho assim, eles voltavam de novo. Desculpa, 4h30 eles voltavam. Swarupa Damodara voltavam 4h30 da manhã. Então 1h30 saía e voltava 4h30. Aí eles voltaram, como é que tá Mahaprabhu? Mahaprabhu tá descansando, não o incomode. Eles ficaram lá esperando, mas já era 4h30. E geralmente Mahaprabhu nunca que tá dormindo às 4h30. Só que eles não estavam ouvindo nenhum som vindo lá de dentro do Gambhira. Entende? E aí Govinda falou o seguinte, Swarupa Damodara falou, abra a porta, vamos ver o que Mahaprabhu está fazendo. Mas Govinda ficou, não, Mahaprabhu cantou os santos nomes a noite inteira, ele está descansando agora, não vai incomodar ele não. São 5 horas da manhã, vai ver aí, abre a porta. Só que aí quando Govinda abriu a porta, viu que Mahaprabhu não estava lá dentro do Gambhira.
All devotees Então eles ficaram muito preocupados. Onde está Mahaprabhu? Os devotos já estavam sentindo muita falta. Cadê Mahaprabhu? Hari Chaitanya Mahaprabhu. Cadê ele? Cadê ele? Then all they give the what is called inform to King Pratap. Que aí eles deram esse recado pro rei Prataparudra Then King Pratap said, que Mahaprabhu estava desaparecido. Soldiers army to search Hari Chaitanya Mahaprabhu. But they could not. E aí o rei mandou todos os soldados do exército inteiro para procurar Mahaprabhu. King Chaitanya Mahaprabhu. E os devotos ficaram assim muito preocupados e sentindo muita separação, pensando em Mahaprabhu deve ter talvez desaparecido já desse mundo, feito sua lila de desaparecimento. But Swarup Damodar, then they go, I'm searching. Mas Swarupa Damodara pensou, não, vou procurar por ele. On the beach. E aí Swarupa Damodara ele foi, estava caminhando na praia, Then Swarup Damodar he saw one fisherman is e ele viu que tinha um pescador, answer. Fisherman answer. sabe, um pescador. And he's E ele viu que um pescador vindo, e Swarupa Damodara percebeu que tinham vários sintomas de êxtase no corpo desse pescador. Por exemplo, ele estava assim, cris, e se mexendo assim. then Swarup Damodar he realized must Swarupa Damodara pensou, met with Chaitanya. eu acho que esse pescador ele deve ter se encontrado com Mahaprabhu, senão ele não estaria manifestando esses sintomas de êxtase, de prema. I will not tell to you. Hello, what happened? Tell me. O que aconteceu? Me fale. Onde você está indo? One ghost. De onde você está vindo? told me, my Aí o pescador falou, eu estou possuído por um fantasma. O pescador falou para Swarupa Damodara. I used to Como é que você sabe? catching the fish. Aí o pescador contou, toda noite eu vou pescar no mar But I know. com a minha tarrafa que chama, né? Vishnu mantra. You chant Vishnu mantra? Mas eu sei que tem muitos fantasmas. Por isso que eu canto sempre o mantra de Nishinradeva para me proteger. Porque se você cantar o mantra de Nishinradeva, nenhum fantasma vem. Also, Então por isso que toda noite eu canto o mantra de Nishinradeva you catching the fish. e vou pescar. Com a proteção do mantra de Nishinradeva. Tonight I also am catching the fish and in my net. E aí, aí nessa noite eu joguei minha tarrafa e pesquei um peixe muito grande. Fiquei feliz. Quando eu peguei a tarrafa, assim, né, botei, trouxe pra praia, eu vi que não era um peixe, mas era um cadáver. Then I think, oh my God, E eu pensei assim, meu Deus, if I touch the dead body, se eu tocar esse cadáver, o fantasma vai me possuir. and I pulled out. Então, de alguma forma, eu acabei tirando aquele cadáver da tarrafa. And let me touch the net E aí, quando eu and the hook. toquei ele, nem que fosse um pouquinho a tarrafa e o And my body cadáver, said, um fantasma me possuiu. I'm not doing anything. So now I'm going to snake shop, what is called. E aí, agora eu tô nessa condição, então eu vou até um exorcista pra poder ver se ele me exorciza. Cadê esse cadáver? Onde que tá? Then Sarvadamari, Aí o pescador falou, não quero mais voltar lá não, porque senão ele vai me possuir. Hare Krishna. E aí Swarupa Damodara falou, eu sou, sabe querendo um exorcista pra te exorcizar? Eu sou um exorcista. Aí ele foi, deu 3 tabefes assim na cara do pescador. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Pronto, Your net and the já não tá mais possuído. okay, I know you can go there. Cadê o cadáver? Cadê a tua tarrafa? Tá lá, mas eu não volto mais lá não. Aí Swarupa Damodara foi After that, go now e viu que realmente não era um Chaitanya Mahaprabhu. fantasma, mas sim Mahaprabhu, com o corpo todo alongado. Completely well. Absolutely. Os olhos de Mahaprabhu revirados nas voltas. E aí Swarupa Damodara começou a fazer parikrama em volta do corpo de Mahaprabhu. Fazendo parikrama, se combolando o corpo de Mahaprabhu e cantando os santos nomes. Slowly, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então vários devotos vieram, eles fizeram esse Nama Sankirtana, cantando o santo nome em volta do corpo de Mahaprabhu. E a consciência de Mahaprabhu pouco a pouco foi voltando. E a Swarupa Damodara perguntou para Mahaprabhu, Prabhu, o que você veio fazer aqui? O que aconteceu? Mahaprabhu falou, nem sei o que aconteceu. Night time,
Eu estava cantando o Santo Nome de noite, e aí eu pensei que eu tinha que ir para Vrindavana. Então eu saí do Gambira, atravessei todas aquelas muralhas, que, né, o grande muro que tem em volta da casa de Kashmira, né, que chama, que é onde era o Gambira. E eu cheguei aqui e vi o mar. Mahaprabhu disse, eu achei que era o rio de Yamuna. E eu fui e mergulhei na água. Nem sei o que aconteceu depois. Mas, na verdade, Mahaprabhu foi trazido pelas águas do mar. Ele estava boiando e foi trazido até esse outro local. E Mahaprabhu contou um pouco das suas realizações, do que ele estava sentindo, as visões para Swarupa Damodara. Então, Mahaprabhu teve várias lidas assim desse tipo quando ele ficava no Gambira. Geralmente, Mahaprabhu estava sempre absorto nessa loucura transcendental de Srimati Radhika, que é o mesmo humor que Uddhava viu em Srimati Radhika. Essa loucura transcendental. Por que eu estou falando isso? De dia, Mahaprabhu fazia Nama Sankirtana com os devotos. E à noite, Mahaprabhu experimentava essa loucura transcendental, Divyonmad. Às vezes, Mahaprabhu, ele ia até Jagannatha Vallabha Bhartika, que é o jardim que tinha ali perto do templo do Senhor Jagannatha, um local muito especial, com várias árvores, pomares, flores, jardim. Mahaprabhu lá ficava dançando, cantando. Swarupa Damodara recitava vários versos. Como, por exemplo, Gopi Gita e Rasa Lila Katha. Então, assim, Mahaprabhu ele ficou por quantos anos em Jagannatha Puri? Mahaprabhu's life is what? He was staying 48 years. Mahaprabhu, ele viveu por 48 anos na Terra. Por 24 anos ele viveu a vida de Grihastha e 24 anos foi vida de ordem renunciada, sannyasa. Nesses 24 anos como sannyasi, 6 anos ele ficou viajando em vários locais. Então, o nome disso é Gata Gati. Ele visitou diferentes locais. Ele foi no sul da Índia, foi para Vrindavana. Gata Gati. Na verdade, Mahaprabhu ficou mesmo em Puri por 18 anos. Então, pelos primeiros 6 anos da vida de sannyasa, ele ficou viajando bastante. Aí depois ele ficou 18 anos continuamente em Puri. Só que desses 18 anos, foram os últimos 12 que Mahaprabhu passou totalmente absorto no morro de separação. No morro de Srimati Radhika. Dia e noite chorando, chorando. Jai Sachidananda Gaura Hari. Agora são 9h30. Vamos tomar praçada. A Narayani Devi, ela é muito generosa. Preparou várias praçadas para todos vocês, muitas preparações. O que significa Narayani? Narayana, esse nome, Narayani, significa que
is called todos, Narayana. ou seja, aquele que dá abrigo a todos os seres vivos. Eh? Narayana. Nara means all the living. Nara significa todos os seres vivos. Eh? Ayan means Ayan, Narayan. Ayan significa abrigo. understand. In masculine gender is Narayan. Então, Narayana é And a his forma masculina his consort, that is e a called consorte dele é Narayana. Narayani, And that is called Srimati. que é Srimati Radhika. Mool Narayana. Origin Narayana, that is called Krishna. O Narayana original é Krishna. Da mesma forma, a Narayana original Srimati. é Srimati Radhika. Understand? Entende? Don't you think Narayana means Lakshmi? Não pense que Narayani é Lakshmi, Srimati. porque na verdade Sarva Lakshmi Maya, a origem de todas as Lakshmis, Everyone takes altar. é Srimati Radhika. Todos devem se abrigar aos pés de Srimati Radhika. Jai Jai Sri. Madhu Radharani Ki, Mahaprasad Ki. Is also nice Devi. What is his name? Tarun Krishna Prabhu. E essa criança é muito especial, o nome dele é Tarun Krishna Prabhu. Now take prasad. Then again our Tomemos prasada agora. program. E o nosso próximo programa é lá no hall. Às 10h30 começa o Kirtana. Harikatha. Depois tem Harikatha. Kirtan, Harikatha. Again midday prasad. E prasada do meio-dia também lá. Bom ou não é? Mahaprasad, Harikatha. Mahaprasada, Harikatha, Harikatha, Mahaprasada. Okay, now take Mahaprasad. Tá, agora também Mahaprasada aqui, já. They translate French or no? Traduziram para o francês o que eu tô falando aqui? Huh? Everybody understand. Todo mundo entende também, né? Who has this? Quem precisa de tradução, vai atrás. Bale Bhakta Sangha ki jai. Ou então eles traduzem para quem precisa. They are all devotees Aqui é muito especial esse local, essa sanga. ki jai. So now we take prasad, Agora tomamos prasada, breakfast. café da manhã. Then again, kirtan is there. E depois vamos fazer mais kirtana lá. No. Otherwise too late. Vamos terminar aqui agora, senão vai ficar muito tarde. You got fruits? Who got fruits? Quem trouxe essas frutas?